Bagé é o nosso entrevistado de agora. Pode ter poucas, a gente dificilmente ele é apresentado porque todo mundo o conhece. Conselheiro da OAB Federal, conselheiro do César, nosso conselheiro da FENALOR e sócio do escritório Machado e Meyer. Machado e Meyer. Tá bom? Zé, muito bem-vindo. Honra grande com você aqui. Não, olha, para mim é uma enorme alegria, porque como a gente vinha conversando, desde a primeira da FENALOR, desde então eu participo todos os anos aqui. Então, para mim é uma enorme alegria, porque encontra muitos amigos, né? O meu assunto com você é esse, FENALOR. A gente vê desde o início, né? Vou te explorar nisso. Você está desde a origem da FENALOR, a gente está completando 20 anos. Que trajetória que você desenha da FENALOR? Pensando na advocacia, FENALOR é aquela feira que cuida do mercado, que cuida das mudanças, está pensando sempre no futuro da advocacia. Que paralelo que você faz na advocacia e da FENALOR? Não, para a advocacia e para as sociedades de advogados, a FENALOR é fundamental, porque ela traz acesso à informação também, quer seja dos prestadores de serviço para a sociedade de advogados, como também é muito rico também nas palestras. Então, assim, é sempre interessante e é uma coisa muito curiosa, sabe? Porque ao longo desses 20 anos, eu gosto sempre de fazer uma homenagem também a quem começou com a FENALOR, então nós não podemos esquecer da Ana Luísa Boranga, né? Isso. Quando ela foi uma visionária há 20 anos, e ela decidiu criar essa feira, que é um modelo que já estava começando a ocorrer nos Estados Unidos. E quando eu lembro quando assim, estava embrionário a ideia dela, nós trocamos muitas ideias ali, tudo isso, e é uma coisa muito curiosa, né? Porque a FENALOR sempre se renova. É impressionante, sempre trazendo um avanço, novas informações, então é muito importante. Vamos tentar traçar nessa evolução o cenário de hoje. A gente está no apogeu da tecnologia, uma grande discussão dentro da advocacia, do judiciário, sobre o uso da tecnologia. Aqui numa entrevista com a Patrícia, a gente conversou sobre isso. Tem um aspecto que eu acho que é bacana, que eu queria te ouvir, você é advogado de um grande escritório, que você falasse um pouco em que medida a gente pode dizer que a tecnologia ajuda o advogado, em que medida ela pode ser um problema para o advogado. Se eu pensar a tecnologia como um problema, eu não vou avançar. A gente sempre precisa ter um olhar para frente, né? E principalmente nesses últimos 5 anos, que o avanço foi muito grande. Principalmente nos 3 últimos anos, em virtude da pandemia e todos aqueles sistemas da informatização, efetivamente, das reuniões virtuais, dos sistemas, da inteligência artificial. Hoje, o advogado que não se informa e não busca essas novas tecnologias, ele vai ficar para trás, definitivamente. Um aspecto que eu acho que é interessante nisso que você está dizendo é que o advogado não deixa de ser o advogado, a tecnologia não vem substituir o advogado. Como que você faz esse recorte? Eu gosto de fazer, quando me fazem essa pergunta, eu lembro quando eu comecei a estagiar, isso há 30 e pouquinhos anos aí já, né? Estou com 32 anos de formado. E eu lembro quando eu comecei a estagiar, nós entrávamos na biblioteca para fazer as consultas de jurisprudência, ficávamos lá o dia inteiro se debruçando sobre os livros e lendo várias coisas. Quando começou a chegar ali, efetivamente, você conseguir fazer as pesquisas no Google ou qualquer outra assim, já foi a coisa, acabou a função do estagiário. Não, muito mais. Ela acabou se tornando muito mais importante para a formação do estudante também. Então, hoje, quando falam assim, a tecnologia ela vai acabar, vai substituir a advocacia, não, isso jamais. Ela serve como uma ferramenta de aprimoramento, efetivamente. Se eu tiver a visão, mais uma vez eu vou repetir, que a tecnologia ela veio para substituir e eu tenho que resistir, acabou. Você falou sobre a evolução forçada, entre aspas, quer dizer, mas necessária no período... Forçada não. O processo da pandemia, ele acelerou um processo. Não que ele tenha mudado. Né? Essa é a minha impressão, pelo menos. Não, perfeito. Eu acho que trouxe e agora não tem mais volta. Exatamente. Queria explorar com você uma questão sobre as audiências. Na pandemia não havia outra alternativa.
A gente teve, de fato, todos em casa, as audiências começaram a ser virtuais. Posso falar com tranquilidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu um exemplo, né, com uma rapidez imensa, conseguiu fazer essas audiências. Passada a pandemia, elas ficaram. E aí eu queria te ouvir sobre a questão de você, em que medida você vê as audiências hoje virtuais, se elas ajudam, elas devem permanecer, e quais os problemas que devem ser corrigidos? Tá, bom, então vamos lá. Essa é uma questão muito interessante e traz muitas polêmicas, né? Eu acho que assim, as audiências virtuais, as sessões virtuais dos tribunais superiores, elas ajudam em muita coisa, mas eu não posso substituir jamais a discussão do colegiado e calar a voz da advocacia. Então eu acho que para determinados limites, por exemplo, quando a gente fala assim dos advogados da área trabalhista, que tem assim, muitas delas são aquelas audiências iniciais de tentativa de conciliação. Essa é uma audiência que é típica, que pode ser feita efetivamente virtualmente. Não há necessidade, porque nós não podemos esquecer deslocamento do advogado, das partes, efetivamente para sentar e lá falar, poxa, tem uma tentativa de acordo, não tem? Isso tudo dá para ser feito tranquilamente virtualmente. Eu acredito. Agora, por outro lado, uma audiência de instrução, eu acho que é fundamental a presença física. Mesmo porque, para você evitar que as testemunhas, de alguma maneira, consigam ficar ouvindo, tendo acesso às informações que você, presencialmente, isso muda demais. E outra coisa, o corpo fala, né? No momento que você está conversando, as reações, quer seja do magistrado, a reação das partes, tudo isso você fala, opa, aqui dá um ponto que eu tenho diferente. Então, nesse ponto, audiências de instrução, eu acredito que aí nós não podemos substituir. Eu acho que nesses casos, eu prefiro que ela seja mesmo a presencial. Com relação às sessões, as sessões de julgamento dos tribunais, né? Quando falam, assim, a gente está acostumado muito a lidar nos tribunais superiores, né? Falam, não, mas grave a sua sustentação oral. Grave o seu despacho de memoriais. Não dá certo, porque quantas vezes você prepara um memorial e vai levar para o magistrado, para o desembargador, para o ministro, e no momento que você começa a conversar com ele, você percebe o quê? Que aquele ponto que você estava se atendo mais, ele fala, não, mas eu queria saber tal coisa. E dali você começa aquela sua construção também de ver as dúvidas efetivamente que existem. E se eu deixar um negócio estático, isso jamais vai ter. E mais, a discussão de colegiado. Quando você está falando, já nos tribunais superiores, o colegiado, a discussão ela é sempre muito rica. Ela vai agregando. E mais, a presença do advogado neste momento também, até para pedir, pela ordem, excelência, olha, um esclarecimento que deva ser feito, se ocorre tudo no mundo virtual, onde simplesmente as pessoas depositam o seu voto, isso vai estar impedido. Então, nesse ponto, ele prejudica. Então, nós precisamos ter a tecnologia como um aliado, inclusive para que tenhamos um judiciário mais rápido, mais sério, porque a justiça também se busca com isso, né? Com essa celeridade. Essa questão da audiência, só para concluir, você acha que há, na sua avaliação, não achar só, mas há uma sensibilidade da magistratura em relação a essa peculiaridade, vamos chamar assim, do advogado, em relação, olha, eu acho que não pode ser... A esses reclamos, vamos falar assim, que hoje é mais visto com isso. O problema do judiciário hoje, de grande parte, é que o volume é muito grande. Então, muitas vezes, em nome da celeridade, falaram, não, é mais rápido, a gente julga mais casos, a gente faz mais... Mas esse é o melhor caminho? Não. Então, mesmo na magistratura, nós observamos que hoje a tendência maior é para que faça tudo virtualmente, esquecendo desse contato com o jurisdicionado, com a advocacia. Isso é fundamental para que se construa uma boa decisão. Deixa eu te perguntar sobre como que você, a advocacia brasileira, a advocacia no exterior, em relação ao uso da tecnologia. Não sei se você teria essa dimensão, assim, no sentido de que há muito a se fazer em relação ao que outros países fazem,
o uso ainda não está devidamente... Posso falar uma coisa? É que nós temos o complexo de vira-lata mesmo, entendeu? Porque eu diria, o judiciário brasileiro hoje ele está muito avançado, ele serve de exemplo para os demais países também. Entendeu? Quando eu falo do processo eletrônico, o Brasil esteve na vanguarda, isso, efetivamente, do processo eletrônico, até das formas de audiências, esclarecimento. Isso realmente nós não podemos... Então, comparado com o exterior aqui, nós estamos indo assim sempre à frente. É como nós falamos do nosso sistema eleitoral e das urnas eletrônicas. Isso é um grande avanço, né? Voltando à Fenaló, você do início falou a Fenaló agrega tanto a modernidade de trazer oportunidades de um relacionamento com o mercado, saber o que as coisas estão acontecendo, e um conteúdo, né? Em que medida, falando agora da Fenaló, em que medida você acha que isso se realiza aqui na feira? Qual a importância que você acha para o advogado vir à feira, né? No sentido de, hoje, se ele vier, que tipo de contato que ele vai ter em relação a essas tecnologias e conteúdo? Isso é fundamental, principalmente para aqueles advogados que não estão nos grandes centros também, e os grandes centros também, hein? Mas aqueles que têm mais dificuldade de acesso à informação. E aqui tem uma grande vantagem, está tudo reunido. Então, você pode passar de um stand para o outro, com prestadores de serviço aqui, de tecnologia, por exemplo, onde você pode fazer aquela comparação. Um encontro também com colegas. Também no momento que você está conversando, fala, poxa, olha, eu trabalho com tal empresa de tecnologia, poxa, e como é que é? Olha, ela funciona bem assim, só, inclusive eles estão com o stand aqui. Você vai, se aproxima e faz dessa conversa. Então esse encontro é fundamental. Então é muito importante a participação do advogado, que ele venha, presencie e viva efetivamente a Fenaló. Para a gente encerrar, uma questão que é muito um debate acalorado hoje, que é sobre o uso da inteligência artificial. A gente está no meio de uma feira em que isso é um debate também, o IA. Como que você vê, para a gente encerrar, esse uso, em que medida você falou da sua experiência inicial, a importância, quando se debruçava na pesquisa, na biblioteca, como que você acha, na sua avaliação, você que é um homem moderno, como que você vê o uso do IA pelos escritórios no judiciário? Bom, é fundamental, porque hoje o judiciário ele já se utiliza das ferramentas da inteligência artificial. Então, a advocacia ela também precisa estar preparada, porque, mais uma vez eu repito, a inteligência artificial não veio para substituir o advogado, ela veio para auxiliá-lo, efetivamente. E ali a figura do advogado, ele vai o quê? Fazer o que o advogado tem que fazer, pensar, trazer as soluções, porque a inteligência artificial ela pode te dar alternativas, mas a decisão, efetivamente, a construção de novas teses é só o advogado. Já não te dou uns parabéns pelos 20 anos, mas você faz parte tão intrinsecamente da Fenaló. Um pouquinho dessa história, né? Comemorando juntos, então, os 20 anos da Fenaló. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer imenso. De estar aqui com todos aqui. E é isso, né? Vamos juntos, vamos transformando esse mundo. Muito obrigado.